Boa noite a todos, estamos aqui reunidos para falar sobre forjamento. Somos alunos da turma de Engenharia Mecânica, quinto semestre. Temos que o forjamento é obtido através do processo de conformação mecânica, assim como temos os processos de fundição e conformação mecânica, o forjamento é advindo do processo de conformação mecânica. O forjamento ele é tido como o primeiro método de obtenção de peças com formatos úteis. O que significa esses formatos úteis? É que tem alguma utilidade. Então, são peças fabricadas com alguma utilidade. Então, desde o início do forjamento, tinha o intuito de se obter peças com formatos para alguma coisa. Mais à frente a gente vai ver quais são esses formatos. O forjamento possui como característica baixa perda de material durante o processo. Então, isso vai, futuramente, vocês vão ver que é uma vantagem para o processo. Temos hoje que a perda de material durante o processo, ela gera economia, gera questão de custo no processo como um todo. Temos também como característica no processo de forjamento que ele possui uma boa precisão dimensional. Então, ele é um processo que a gente pode adquirir algumas precisões dimensionais, dependendo da forma e do tamanho. Forjamento também é um processo de conformação permanente. O que significa isso? Que a partir do momento que você faz o forjamento, você não tem como mais retornar ao estado que era aquela peça. Ou seja, atingimos o estado de plasticidade do material. Então aí temos como surgiu o processo de forjamento. Temos que 8.000 anos antes de Cristo, temos que artefatos metálicos já foram encontrados, obviamente pelo povo pré-histórico. Então vemos que é um processo já muito antigo. É claro que naquela época não era conhecido ainda como forjamento, mas a característica como era feito aquele processo, hoje a gente pode dizer que era um processo de forjamento, devido à maneira de se fazer. E dentro do processo de forjamento, temos que o ouro, a prata e o ferro foram os primeiros materiais a serem utilizados. Então, temos para questão de joias e determinados artefatos, como disse anteriormente, formatos úteis, que era utilizado o ouro, prata e o ferro. Então, na Idade Média, esse processo foi muito utilizado na fabricação de armas e armaduras. Temos como exemplos o pessoal da Idade Média, eles utilizavam como armas, espadas principalmente, eram feitas através do forjamento. Também mais adiante vocês vão poder ver que o processo de forjamento em si ele muda a característica do material, deixando ele um pouco mais duro. Então era interessante que as espadas tivessem essa dureza e as armaduras também para resistir aos impactos das guerras e lutas que eles tinham. No século XVIII, surgiu os primeiros martelos movidos a tração animal e roda d'água. Então vemos aí que a partir do século XVIII tivemos o primeiro avanço do processo de forjamento. O processo de forjamento ele já não era feito em si somente como pessoas fazendo o martelamento. Já tínhamos aí animais e roda d'água, então iniciávamos aí a engenharia do processo, né? Era uma evolução. E depois da primeira revolução industrial, não muito diferente em outros processos, no processo de forjamento também, ele houve um grande impulso, devido na época forte demanda para a construção de objetos metálicos, tivemos aí um grande avanço no forjamento. Ficamos adiante agora com os próximos temas. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre como é feito o forjamento. Forjamento é a operação de conformação mecânica efetuado com esforço de compressão sobre um material dúctil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil de uma ferramenta de trabalho. Então vamos falar uma etapa de como é feito o forjamento. A matéria-prima é colocada na parte inferior da mola. Então a parte superior desce em alta velocidade e atinge a matéria-prima. A rápida deformação plástica do material beneficia as propriedades mecânicas da peça, gerando encroamento superficial. Nós vamos falar de dois tipos de forjamento. Forjamento a quente, suas vantagens e suas desvantagens. O forjamento a frio,
suas vantagens e as suas desvantagens. Dependendo do tipo de processo adotado no forjamento, pode-se gerar mínima perda de material e boa precisão dimensional. É o que nós vamos ver mais à frente quando nós falarmos sobre o forjamento a quente. O forjamento a quente, ele encontra-se numa temperatura de recristalização. E o que é essa recristalização? É um método de purificação de compostos orgânicos que são sólidos a temperatura ambiente. Algumas etapas da recristalização é o seguinte: dissolve o sólido adicionando pequenas quantidades de solvente quente e esfria lentamente, e uma segunda parte da recristalização, esfriar lentamente, formando cristais puros. O mecanismo de recuperação da recristalização durante a deformação impede geração de tensão interna, colaborando para uma ductibilidade advindo da crescente forma de grãos. Então, uma das vantagens do forjamento a quente requer pequena energia, esforço, para deformar o material. Aumenta a capacidade de escoamento sobre rompimento, ductibilidade, elimina e refina a granulação grosseira do material. E uma das desvantagens que tem no material, que tem nesse processo de forjamento, necessita do equipamento específicos, que são fornos muito grandes, então a gente precisa de locais maiores, necessita de grandes toneladas dimensionais devido à expansão e o controle térmico, e o gasto de energia para esquentar a peça é muito grande. Então, mais à frente nós vamos ver algumas tabelas, que essa tabela vai mostrar a temperatura que o processo vai ser iniciado em cada material. Então nós temos de liga de alumínio até a liga de tungstênio. E ali tem as temperaturas. Em vermelho está ali o alumínio e mais abaixo lá do tungstênio. A gente pode observar que eles têm que chegar nessa temperatura para a gente começar a fazer o processo. Diversas técnicas produtivas são adotadas para fazer peças e melhorar essas peças, com características metalúrgicas. Algumas dessas técnicas são de muito tempo. Eles utilizavam ferramentas que hoje a tecnologia, como melhorou muito, então já minimiza tempo. A gente faz peça com mais precisão, que é como a gente vai falar sobre o forjamento a frio. No forjamento a frio, o material encontra-se em baixa temperatura de recristalização. O fato de não aquecer o material ocasiona alta tensão de deformação, exigindo então alta precisão para execução desses processos. Uma das vantagens, que é o que a gente tinha falado bem no começo, quando eu comecei a falar sobre forjamento. O forjamento a frio, ele tem a vantagem de poder de minimizar a perda de materiais, e ele tem uma boa precisão, no dimensionamento. Aí tem aqui uma porcentagem na usina, de aproveitamento e tudo nesse tipo de forjamento. Na usina convencional, a perda de até 74% no volume de material. Já na usinagem de peças forjadas, as perdas podem ser reduzidas a 6% do volume. Agora nós vamos passar para o próximo tema. Bom, agora a gente vai falar de como é executado o forjamento. Bom, esse processo de forjamento ele pode ser dado por algumas formas. Uma delas, por martelamento, que são utilizados martelos de forja, martelos especializados para esse tipo de trabalho, que são aplicados rápidos e sucessivos golpes, para assim você obter uma
a forma da peça e aplicar realmente esse processo de fabricação que é por forjamento. A ação desses golpes atua sobre a camada do material e a falta de controle sobre a formação de tensões pode ocasionar falhas na estrutura da peça também, e sempre executada a quente. O forjamento por prensagem, ele ocorre uma pressão contínua e lenta, né? Pode ser executada quente ou a frio. É mais econômico que o forjamento por impacto, e você pode obter também grandes tolerâncias dimensionais, pode-se fazer grandes peças aí para determinados tipos de aplicações, de trabalho, grandes peças, e este processo também pode ser dividido em duas formas. O forjamento pode ser matriz aberta, que aplicado mais para peças com geometria mais simples, uma geometria que não exige tanta complexidade. A parte superior da matriz é fixada no martelo de forja e a outra parte da matriz fixada na parte inferior da prensa. As laterais são livres, então por isso o nome é aberta. Então o martelo prensa a parte de baixo e assim obtém-se o material. A melhor aplicação em peças com grandes dimensões, em pequenos lotes, né? Então na indústria ela é usada, mas se a demanda for muito grande, essa aplicação, esse tipo de produção não é utilizado. Pode ser utilizado como pré-conformação para posteriormente passar por outro processo mais complexo também, né? Tendo em vista que como ela é aberta, talvez rebarbas ou alguma aplicação de acabamento deve ser feito na peça posteriormente. A gente tem alguns exemplos como eixos de navios e aviões, eixos de turbinas, que são peças mais robustas, grandes e que não, né, que ainda vão um processo como este, ganchos de correntes e âncoras. E tem o forjamento em matriz fechada, né? A parte superior da matriz é fixada no martelo, como na matriz aberta, e a parte inferior também, porém as laterais são todas fechadas, fazendo com que esse forjamento seja todo enclausurado em um recinto fechado. A tolerância dimensional menor comparada à matriz aberta, né? Você vai ter que ter uma precisão menor, aí as peças têm que ter uma dimensão toda especificada. As cavidades da matriz também podem ser totalmente fechadas ou semi-fechadas, né? Dependendo do tipo de peça, do tipo de aplicação que você vai obter. E é comum também a aparição de rebarbas no processo final do forjamento, né? Que aí a peça depois vai passar para o outro processo de acabamento. Temos alguns exemplos como bielas, né? Ferramentas manuais, né? Do nosso dia a dia, e acionamento de máquinas. Agora a gente vai falar do próximo assunto. O próximo assunto que se segue agora é como fica a estrutura pós-forjamento. As peças são concebidas através do forjamento, apresentam sua estrutura modificada. Isso ocorre por diversos fatores. Pode ser eles o impacto repetitivo, aquecimento, dentre outros. Logo abaixo, algumas dessas transformações. Delas é resistência mecânica, ductibilidade, tenacidade e resistência à fadiga. Peças forjadas sofrem tratamento térmico? Sim, após o forjamento as peças são submetidas a tratamento térmico com as seguintes finalidades: remoção das tensões internas advindas do forjamento, esfriamento da peça forjada, homogeneização da peça forjada e melhorias nas propriedades mecânicas e de usinagem. Bom, então vamos lá. É vantagem ou desvantagem o forjamento? Todo tipo de processo de fabricação a gente vai ter essas duas colocações. Nós vamos ter vantagens e desvantagens. As vantagens que a gente pode citar como principais do processo de forjamento é que ela tem baixa restrição ao tamanho das peças forjadas, ou seja, a gente pode fazer peças pequenas, médias, grandes, com uma pequena exceção que a gente vai ver nas desvantagens. Podemos também fazer peças altamente recicláveis, baixo desperdício, obtenção de peças com alto poder de tolerância geométrica. Com quase todos os materiais de metais a gente pode fazer forjamento. O que vai diferenciar vai ser a temperatura que a gente vai utilizar para poder aplicar esse processo de fabricação, e também a prensa que a gente vai utilizar para cada material. E as desvantagens, como foi colocado acima, é que uma delas é aplicado, a gente só vai poder aplicar forma simples, ou seja, a gente não vai poder fazer nenhum material muito complexo.
E para obter o formato final, exige-se que a gente tenha mais processos posteriormente, ou seja, não vamos conseguir chegar na forma final do material com o processo de forjamento. Ele também tem uma baixa produção contínua e necessita de operadores experientes. Aplicação das peças forjadas. A Europa faz grande uso deste processo. Atualmente, cerca de 32 mil pessoas estão empregadas em indústria de forjamento. Cerca de 50% das peças forjadas são destinadas a veículos automotores. 25% das peças destinadas à indústria aeroespacial e o restante em indústria metal mecânica em geral. Um carro de passeio possui em média 250 peças forjadas constituindo sua estrutura. As peças forjadas são aplicadas na maioria dos motores como eixos de manivela, bielas, eixo comando de válvulas, dentre outros. Em caixas de marchas como eixos e engrenagens, também diferenciais, que são coroa, pinhão, satélite, planetárias, pinos, dentre outros. Caixa de direção, na parte interna da caixa de direção tem cremalheiras e o sem fim, que é o pinhão. Eixo de suspensão, também nos rolamentos, nas esferas dos rolamentos. Máquinas em geral, ferramentas. A maioria das ferramentas são forjadas. Ponta de eixo, hélices, turbinas, coluna de direção, dentre outras milhares de peças que são forjadas. Os benefícios do forjamento, como vocês viram, são muitos, geram muito emprego, direto e indiretamente, e também as peças que são utilizadas no nosso dia a dia, na maioria dos equipamentos mais modernos que a gente tem hoje. Agradecemos a atenção de todos. Então, pessoal, era isso. A gente quer agradecer vocês por estar reservando um pedacinho desse minuto do dia de vocês para estar assistindo o vídeo. Claro que a gente não consegue passar tudo devido ao tempo e a quantidade de conteúdo que tem. Então a gente espera deixar para vocês aqui um pouco do que é o processo de forjamento, que vocês possam agora pegar esse pouco que vocês aprenderam aqui e estudar um pouco mais. A gente agradece a atenção de todos aí. Boa noite.